alergologista. Ainda estamos no outono, mas por aqui já sentimos, né, aquele climinha de inverno, frio, chuva, mas ainda tem aquela oscilação, né? Tá o frio, tá a chuva, daqui a pouco vem o sol, daqui a pouco chove de novo. As mudanças de clima geralmente causam alergias, que ficam mais intensas nessa época do ano. A rinite alérgica, asma e outras condições respiratórias podem se agravar. Renata, e para a gente entender as melhores formas de tratamento, como prevenir as alergias, vamos conversar com a alergologista Janaína Mariano, que está conosco aqui no estúdio da cidade. Doutora, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-la. Bom dia. Prazer, bom dia estar aqui com vocês. Doutora Janaína, existe uma explicação, assim, eu não consigo entender. Por que uma mudança de clima faz a gente espirrar, tossir, coça a garganta, coça o ouvido? Todo mundo pode passar por isso ou isso é realmente algo do organismo de cada indivíduo? Deixa a gente começar um pouquinho antes, para a gente diferenciar. Você falou da rinite alérgica, e aí existem vários tipos de rinite. A rinite alérgica é um desses tipos, mas existem outros tipos de rinite, e um desses tipos chama-se de rinite vasomotora, que está diretamente relacionado com a mudança de clima. Na verdade, quando eu sou alérgico, quando eu tenho uma alergia, significa que o meu sistema imunológico reage de uma forma exagerada a algum alérgeno, né? E aí essa reação exagerada causa uma inflamação na minha via aérea. A partir do momento que eu tenho essa via aérea inflamada, eu vou ter ela mais sensível. Então, uma mudança de clima, um cheiro, uma fumaça, qualquer fator irritante para essa via aérea, que é cheia de terminações nervosas, vão causar esses sintomas de espirro, de coriza, de obstrução. Então, eu posso ter uma rinite basicamente alérgica, causada por um ácaro, por exemplo, por um pelo de animal. Eu posso ter uma rinite vasomotora causada por esses outros fatores irritantes, e eu posso ter as duas juntas. Então, por isso que quase todo mundo tem rinite. Eu evito passar no setor de limpeza do supermercado, viu? Tem muita gente que evita porque o cheiro é um irritante para uma narina que já é inflamada, que já é mais sensível. Agora, doutora, por que algumas pessoas têm alergia e outras não têm? Por que essas alergias, às vezes, são até bem particulares? A pessoa tem alergia a um determinado cheiro, a outros não. Por que é algo assim tão individualizado? A doença alérgica ela tem um componente genético bem importante. Então, eu tenho uma herança genética de atopia, geralmente pai, mãe, avô. Então, se a mãe é alérgica, aquela criança tem 70% de chance de ser alérgico. Se o pai é alérgico, ele tem 40% de chance de ser alérgico. E aí, como eu já falei, a alergia é uma resposta exagerada do organismo a alguma coisa. Quem tem essa predisposição genética e tem uma exposição ambiental favorável a esse contato, vai desenvolver a alergia. Agora, tem uma questão, Renata. Esse período também nós temos muitos resfriados, né? Por isso, inclusive, nós temos a campanha de vacinação contra a influenza. Como que você faz para diferenciar, doutora, um quadro gripal de um quadro de alergia? Geralmente, o quadro gripal causado por um vírus, você vai ter outros sintomas além do espirro, da coriza. Você tem febre, cefaleia, dor no corpo, sintomas mais gerais. Na rinite tem um sintoma mais local, que é no nariz. Às vezes, nariz, mas garganta coça, o olho coça, mas você não vai ter febre, astenia, que é essa moleza no corpo, a dor de cabeça. Olha, a gente já tem pergunta aqui, viu, dos ouvintes. A Daniele, lá do Maurício Nassau, ela diz que usa... Ela diz o nome, mas a gente não vai dizer. É o descongestionante nasal, que tem vários no mercado. Ela diz que usa faz muitos anos, usa com frequência, não consegue ficar sem e ajuda muito quando ela está com o nariz entupido. E ela pergunta, porque muita gente diz, para de usar, que isso vai dar problema. Se realmente pode dar algum tipo de problema mais sério para ela. Pode dar muitos problemas. Na verdade, essa medicação, que são os descongestionantes nasais tópicos, né, eles têm muito efeito colateral, né, inclusive efeitos mais sérios de arritmia, mas ele tem um fator bem importante, que ele tem o efeito rebote. Você coloca o remédio, ele desobstrui, mas ele mesmo causa obstrução. Então, ele causa uma rinite medicamentosa, ele causa uma dependência da medicação, e por isso que ela não consegue parar de usar. E como parar de usar? Ela precisa, na verdade, investigar
o tipo de rinite que ela tem e tratar adequadamente, seja com medicação, seja com imunoterapia, seja com controle ambiental. Existe um outro produto, a lavagem com soro, alguma coisa assim? A lavagem nasal é uma coisa que ajuda muito todo mundo, independente de ter rinite alérgica ou não. Ela vai deixar essa via aérea mais limpa, com menos secreção, né? Mas existem vários tratamentos, e o tratamento mais comum, né, mais habitual e mais eficaz para a rinite, seja alérgica ou rinite vasomotora, são os corticoides nasais. Doutora, quando a gente pensa em alergias e testes para as alergias, a gente lembra daqueles testes feitos na pele, naqueles testes cutâneos. Também é assim para as alergias respiratórias? É dessa maneira que você tem a certeza Isso. Qual é o fator externo que causa Isso. alergia? Você pode ter o teste cutâneo, que é feito na pele, ou esse mesmo teste pode ser feito no sangue, que são as IgEs séricas. E aí você tem o diagnóstico de qual é o fator que te causa alergia. Qual a importância de saber qual é o fator que causa alergia? A doença alérgica é uma doença crônica, então você não vai deixar de ter, mas você precisa controlar. E se eu sei o que está causando a minha alergia e eu evito aquela exposição, eu já estou atingindo um grande controle desses sintomas. Muito bem. E o que todo mundo quer saber, né, é como passar por esse período sem sentir tanto. Acho que você precisa primeiro, sim, ter o diagnóstico, né, e saber o que está causando a sua rinite ou a sua asma, a sua alergia respiratória. Você evitar essa exposição, né? A gente sabe que a maior causa de alergia respiratória são os ácaros. E aí, no período de inverno, onde a gente fica em ambientes que são mais fechados, ambientes menos ventilados, ambientes que têm mais umidade, eu tenho uma maior proliferação de ácaro. Então, a primeira medida seria essa questão do controle ambiental. Você, mesmo estando em casa, abrir janela, deixar o ambiente mais ventilado, evitar o acúmulo de objetos, tapete, cortina, almofada, porque tudo isso acumula ácaro, né? E você cuidar do seu sistema imunológico. Hoje em dia todo mundo fala, né, de soro da imunidade, de medicação para melhorar o sistema imunológico, e eu digo que o melhor tratamento para o sistema imunológico, a maneira mais eficaz dele funcionar bem, é você se alimentar bem, você fazer atividade física, você dormir bem, porque isso faz o sistema imunológico funcionar bem. E se ele está funcionando bem, ele vai conseguir defender tanto das alergias quanto das infecções virais. Doutora, quando a gente fala sobre tratamento para as alergias, existem tratamentos diversos a depender da intensidade? Como que funciona? Quando chega o paciente para a senhora, como é que a senhora decide a linha de tratamento dele? A gente precisa saber o quanto aquela alergia, o quanto aquele sintoma incomoda, né? Saber o que está causando aquele sintoma e, a partir daí, você, junto com o paciente, traçar um plano de tratamento. Seja tratamento das crises, se os sintomas não são contínuos, seja tratamento contínuo com medicação, quando é o caso, seja tratamento com a imunoterapia, que são aquelas vacinas específicas. Isso vai depender da intensidade dos sintomas, do que está causando e do que o paciente quer, né? E tem vacina para rinite também, né? A vacina, na verdade, é para o alérgeno. A gente chama de vacina, mas o nome certo é imunoterapia, né? Que é o tratamento do sistema imunológico, onde eu tenho um objetivo de fazer com que o meu sistema imunológico, né, reaja melhor ao contato com aquele alérgeno. E aí, para isso, eu preciso ter um teste positivo, né, e o sintoma para poder fazer essa vacina. Doutora, nós temos vários fatores, né, externos que podem causar alergia. Nós estamos aqui respirando ar, não conseguimos ver, mas temos várias partículas aqui. É possível chegar à falta de conclusão, ou seja, um resultado inconclusivo de qual seria esse fator alérgeno que causa os sintomas no indivíduo? Quando eu estou falando de alergia, eu estou falando de proteína. Então, quando eu digo que você tem uma rinite alérgica, você fez um teste alérgico, seja no sangue, seja na pele, onde eu detectei a proteína, seja a proteína do ácaro, a proteína do pelo, a proteína do fungo, causando esse sintoma. A partir daí, eu posso dizer que a sua rinite é alérgica. Quando eu tenho outros fatores, tem aquela pessoa que diz assim, eu tenho espirro, corizo, quando eu saio do ar-condicionado e chego debaixo do sol. Acontece comigo, né? Sempre. Isso. Essa é aquela rinite chamada de rinite vasomotora, onde eu tenho esse efeito do frio e do calor, causando uma vasoconstricção ou uma vasodilatação nas minhas vias aéreas e aí levando a esses sintomas. Então, ninguém tem alergia ao frio, alergia ao vento, alergia ao ar-condicionado. Eu vou ter alergia a uma proteína. Esses outros fatores vão causar
um outro tipo de rinite que chama-se de rinite vasomotora. E nesse período, Renata, que nós temos o São João, Tem a fogueira. tem a fogueira. Eu sofro, viu? A fumaça Acaba comigo. é um fator. O meu cunhado, ele tenta correr. Às vezes é difícil encontrar, porque é um fator cultural, é bonito, mas incomoda muito. Ele tem muita dificuldade para respirar. Aqui da rinite, mas para asma, a fumaça nem se fala. um horror. Né? É um grande fator desencadeante de crise de asma, principalmente em crianças, né? Nessa época agora do São João. Olha, eu tenho uma fumaça, cimento, tinta, perfume forte, material de limpeza e a mudança de clima. São muitos fatores. E aí trabalho com a voz, mas enfim, estou sobrevivendo. Tem uma questão também, doutora, quando eu era criança, eu desenvolvi uma alergia a barro. Hoje já não tenho mais nada, não sinto nada. Quer dizer, é possível ser alérgico quando criança e depois, quando adulto, aquilo já não fazer mais tanto efeito? É sim. O nosso sistema imunológico está o tempo todo se desenvolvendo. Na primeira como se ele estivesse atualizando, né? Como se fosse ele é um sistema programa de computador. Dinâmico. Exatamente. E aí ele vai estar mudando ao longo do tempo. Então, tudo vai depender do seu desenvolvimento do sistema imunológico, mas também da sua idade, do crescimento e da exposição, ou deixar de se expor àquele alérgeno. Perfeito. Maravilha. Bom, doutora Janaína Mariano é alergologista, conversou conosco aqui sobre alergias respiratórias. Doutora, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo para vir aqui conversar conosco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. E o Manhã Cidade dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Uma ótima semana e na sequência vem ela. Aline Souza com Vai Pedir o Quê? Boa semana para você. Até amanhã. Cheiro, obrigada pela companhia, até amanhã.